Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Santiago com mais um episódio de nossas Pitadas de História. E o tema de hoje são erros de história nos filmes. Veja bem, não são erros dos filmes, mas colocações erradas de objetos, temas, personagens e situações históricas reais colocados de forma errada nos filmes. É o que nós vamos ver hoje. E se você desejar, tem muita gente perguntando, você pode sim dar opiniões sobre novos temas para o nosso canal. Estaremos aqui aguardando as suas ideias. Vamos lá? O primeiro filme que iremos falar, um filme muito bonito, mas muito forte, A Espera de um Milagre. Você já deve ter assistido. É um filme norte-americano de 1999, dos gêneros drama, policial e fantasia. Dirigido e roteirizado por Frank Darabont. Na região, nos Estados Unidos, esse método de punição não foi utilizado antes de 1941. Um erro estranho. Um outro filme muito interessante, eu gosto demais, um épico de guerra estadunidense, O Último Samurai. Filme de 2003, dirigido e coproduzido por Edward Zwick, que também coescreveu o roteiro com John Logan, em que um oficial dos Estados Unidos é contratado para ajudar a organizar o exército do Japão Imperial do século XIX. No filme, a bandeira dos Estados Unidos, com 43 estrelas, que representam a quantidade de estados, aparece de vez em quando. Mas a ação do filme acontece em 1876. E esse número de estrelas apareceu pela primeira vez em 1891, quando os estados de Dakota do Sul e do Norte, Montana, Washington e Idaho ganharam a categoria de estado dos Estados Unidos. Um erro bobo, mas um erro. Um outro épico, Apollo 13, do desastre ao triunfo. É um filme também estadunidense de 1995, dirigido por Ron Howard e estrelado por Tom Hanks no papel principal. Esse filme é maravilhoso, excelente, parece que vai tudo bem. É sobre o astronauta americano Thomas Kennedy Martin participando de uma missão de resgate espacial. Veja que coisa interessante. Mas ele não participou da missão de resgate da Apollo 13. Na foto que nós estamos mostrando, você pode ver o verdadeiro Kim Matlin e a tela do filme, que mostra o ator Gary Sinise, que fica no meio interpretando nessa missão. Ele não estava lá. É um erro bobo. Outro filme muito bom é Coração Valente, filme norte-americano de 1995, estrelado, produzido e dirigido por Mel Gibson, que conta a luta da Escócia para se libertar do domínio da Inglaterra. E o erro começa pelo título, William Wallace, o Coração Valente, que na verdade foi o rei Robert de Bruce, que também nunca traiu o cavaleiro William Wallace, como mostra no filme. Eles na verdade não chegaram nem mesmo a se conhecer. O herói escocês Wallace provavelmente era nobre de nascença e não usava kilt, a saia escocesa, nem a claymore, espada de duas mãos que aparece o tempo inteiro, simplesmente porque não existia ainda. Tampouco a pintura facial azul era usada pelos escoceses. E o mais impactante de tudo, a cena do filme, a Batalha da Ponte de Stirling, foi filmada sem a ponte. E todas as vezes que você assistir o filme e ouvir a gaita de Foles tocando, saiba que o som na verdade é da gaita irlandesa e não da escocesa. Por que esses erros? Alguém explique aí que ninguém entendeu. Mas viajando no tempo, vamos para Troia, um filme épico inglês, maltês, estadunidense de 2004, dirigido por Wolfgang Peterson, com roteiro de David Benioff, baseado no poema épico Ilíada de Homero, sobre a guerra de Troia. Eu assisti várias vezes, gosto muito, falo até na sala de aula, mas está cheio de erros. Desde moedas que foram colocadas nos olhos dos cadáveres, naquele tempo, no período de cada Ilíada, não existiam moedas. Até um guarda-chuva com hastes de metal que aparece sobre as cabeças de Paris e Helena não existia. Além disso, as armaduras e os equipamentos dos soldados nos combates
também não correspondiam à época, não tinha nada a ver com o período. Se aproximam muito mais dos tempos modernos, né? Por volta do século V e IV a.C. Alguém também explica esses erros? Ninguém sabe, ninguém viu. Mas, avançando no tempo, vamos lá para uma série de filmes de fantasia e aventura baseado no brinquedo Pirates of the Caribbean, dos parques temáticos da Walt Disney Park and Resorts, iniciado em 2003. Piratas do Caribe, né? Dirigido por Gore Verbinski e Rob Marshall, escrito por Terry Rossio e Ted Elliott e produzido por Jerry Bruckheimer, gente muito bacana. Os filmes Piratas do Caribe, toda a série, foram baseados nas décadas de 1740. Naquela época, as pessoas tinham dificuldades com frutas, né? Porque as viagens eram muito longas, de navio chegava tudo estragado. Mas podemos ver bananas doces que apareceram pela primeira vez em 1836 e maçãs Granny Smith que apareceram em 1868. É pouca coisa, mas são erros de período histórico. Um outro filme muito bonito, muito emocionante, ganhou muitos prêmios, Titanic. Um filme épico de romance e drama norte-americano de 1997. Escrito, dirigido, coproduzido, coeditado pelo grande James Cameron. É uma história de ficção do naufrágio real do RMS Titanic, que afundou em 14 de abril de 1912, após colidir em um iceberg no Oceano Atlântico. Quando Jack, o protagonista, que é ficcional, ele não existia, tentou evitar o suicídio de Rose no início do filme, ele conta uma história emocionante e menciona que certa vez em Wisconsin, nos Estados Unidos, pescou no lago Wissota. Mas, de fato, esse lago artificial só apareceu em 1917, 5 anos depois do acidente do Titanic. Estava profetizando, estava adivinhando? Quem sabe lá, né? Ah, mas vamos voltar para a Idade Antiga. Um filme que eu gosto muito de falar em sala de aula. Gladiador. Um filme em inglês e norte-americano do ano 2000, dos gêneros drama, histórico, ação e aventura. Dirigido por Ridley Scott, um diretor espetacular, com roteiro de David Franzoni, John Logan e William Nixon. Gladiador é um filme excelente. Ele é espetacular. Um show de interpretação de Joaquin Phoenix e Russell Crowe, com uma ótima reconstituição de época e um visual geral impressionante, né? Apesar de tomar extremas liberdades históricas. O imperador Marcos Aurélio, que existiu, não morreu assassinado pelo seu filho Cômodo na cena em que ele sufoca o pai com um travesseiro, mas sim aos 59 anos durante uma expedição de guerra contra os bárbaros germânicos. Cômodo, por sua vez, realmente lutava no Coliseu com gladiadores, né? E tal. Eram lutas arranjadas, mas ele não morreu na arena lutando contra o general Maximus. Ele foi envenenado por Márcia, sua amante, e como não morreu imediatamente, foi estrangulado no banho por Narciso, seu parceiro de lutas que ensinava ele a lutar, e também seu suposto amante. O filme é muito bom, mas esses erros não precisavam ter acontecido. Um filme mais moderno, Argo, filme norte-americano de 2012 dos gêneros drama, histórico, biográfico e suspense, dirigido por Ben Affleck, aquele cara lá do filme Demolidor, que estragou o filme Demolidor, com o roteiro de Chris Terrio, baseado no livro The Master of Disguise, de Tony Mendes, um agente da CIA, foi ele que escreveu esse livro, que conta uma operação real de resgate no Irã durante a Revolução Islâmica nos anos de 1970. Sim, houve uma operação para resgatar diplomatas norte-americanos presos na Embaixada dos Estados Unidos no Irã e que realmente usou um filme falso de ficção científica, mas ela foi criada e coordenada principalmente pelo Canadá, que aparece no filme como personagem secundário e não pela CIA. Os ingleses também nunca recusaram refugiados, como mostra no filme. É dito, inclusive, que as embaixadas inglesas e da Nova Zelândia se recusaram a ajudar a americana. Mas isso não é verdade. Na vida real, o diplomata inglês Arthur
Wyatt chegou até a ganhar uma medalha pelo risco e pela coragem que ele demonstrou ao auxiliar os reféns que tentavam fugir do Irã. E a fuga ao final foi bem menos dramática do que mostra no filme, né? Tudo correu como planejado, tudo tranquilo, com a maior facilidade, apesar dos perigos. Um outro filme muito interessante, Pocahontas. Muita gente já deve ter assistido com seus filhos. É um filme animado norte-americano de 1995, dos gêneros drama, romântico, fantástico, musical. Dirigido por Mike Gabriel e Eric Goldberg para a Walt Disney Feature Animation, originalmente lançado nos cinemas em 95 pela Walt Disney Pictures. É o 33º filme de animação dos estúdios Disney. E curioso, foi a primeira animação de estúdio inspirada em um personagem real. Nesse caso, na lenda que cerca a indígena norte-americana Pocahontas, que nasceu em 1595 e morreu em 1617. John Smith, par romântico da protagonista no filme, foi um aventureiro inglês que liderou a colônia de Jamestown, basicamente fundando os Estados Unidos. Segundo seu próprio relato, ele foi pego pelos índios Powhatan em 1607 e quase executado até a intervenção da filha do chefe Pocahontas, que então tinha 9 ou 10 anos de idade. E Smith jamais disse que teve qualquer coisa com ela, além de amizade, não casou nada. Ela se casaria com outro inglês, John Rolfe, 7 anos depois da história. Eles queriam criar um romance, pelo menos pegava lá os personagens corretos. Um outro épico muito bom é 300, todo mundo deve ter assistido. É um filme de fantasia e guerra norte-americano de 2006, co-escrito e dirigido por Zack Snyder. É baseado na série de quadrinhos do mesmo nome de Frank Miller e Lynn Varley, publicado pela Dark Horse Comics em 1998. Quem é nerd conhece esses nomes todos. Ambos são releituras fictícias da Batalha das Termópilas durante as guerras greco-pérsicas que aconteceu por volta de 480 a.C. Esparta era um brutal estado militar, um regime militar muito duro, que vivia do trabalho escravo. É difícil ver o que liberdade, que o rei Leônidas fala o tempo todo, tem a ver com eles. Já é um erro político. Nas Termópilas, onde 300 espartanos seguram um exército de milhares de persas, havia no mínimo outros 6.700 gregos de outras cidades, além dos 300, que trouxeram inclusive seus escravos, em número bem maior que eles próprios, para a batalha. E não os deixaram ir embora, como fizeram com os outros gregos, né, quando a situação se tornou suicida, a derrota já era iminente. O traidor Ephialtes, que aparece todo deformado, tal, não era um monstro, era uma pessoa normal. Xerxes, o rei persa, não andava seminu e coberto por piercing como no filme. O personagem de nosso Rodrigo Santoro, Xerxes, nunca teria se proclamado como no filme um deus. Ele era devoto fiel do zoroastrismo, uma das primeiras demonstrações de crença monoteísta do mundo. Foram erros aí que eu considero imperdoáveis. Um outro filme é Lincoln, um filme de drama épico e histórico norte-americano de 2012, dirigido também por Steven Spielberg, estrelado por Daniel Day-Lewis, excelente no papel de presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. O roteiro é de Tony Kushner, que foi baseado em parte na biografia escrita por Doris Kearns Goldwyn, né, chamado Team of Rivals, The Political Genius of Abraham Lincoln. Na cena em que o Congresso vota a 13ª emenda, a emenda que vai modificar a Constituição norte-americana e abolir a escravidão nos Estados Unidos, todas as cadeiras da Câmara na cena estão ocupadas. Mas, na verdade, 6 delas deveriam estar vazias por conta dos deputados que se retiraram, que não queriam votar a abolição da escravidão. Além disso, no filme, 2 representantes do estado de Connecticut votam contra a emenda, o que não é verdade. Os 4 representantes desse estado à época votaram a favor mesmo. Bem menos dramático, né? Mas dentro da realidade. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Continue acompanhando e até o próximo episódio.